Como posso ter fé? A fé é um dos mais importantes fundamentos da vida de um cristão, a ponto de despertar o interesse dos que não têm fé. Por esse motivo, devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé. Mas como podemos explicar algo que não conhecemos? Essa é a importância de entender o que é a nossa fé e como ela tem impacto em nossas vidas. Existem vários livros dedicados ao tema da fé, mas nada nem ninguém é melhor do que a própria palavra de Deus para nos explicar o que é a fé. Em Mateus, capítulo 21, verso 21, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Fé é fonte de poder. Nos dias atuais, ouvimos muito falar na força de acreditar. Mesmo para os não cristãos e pessoas que não seguem uma religião, vemos que existem vários autores de livros que ensinam que tudo é possível ao que crê. Essa frase foi dita por Jesus em Marcos capítulo 9, verso 23. Mas a pergunta é: ao que crê, em quê? Enquanto muitos palestrantes e livros de autoajuda afirmam que devemos crer em nós mesmos, nossas capacidades, Jesus nos encoraja a crer em Deus, pois a fé em Deus, juntamente com o seu Espírito em nós, nos capacita a fazer grandes obras. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que fizeram coisas espantosas porque tinham fé em Deus. Mas essas coisas tinham um propósito e uma missão. Elas serviam para trazer glória a Deus e para cumprir a sua vontade na terra. Este é um ponto importante. Aplique isso na sua vida. Leia a Bíblia e ore diariamente. Assim, a sua fé vai aumentar e você verá o poder de Deus operar na sua vida. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, verso 5. Neste mundo estamos em constantes batalhas. Enfrentamos desafios diários nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos. Ninguém gosta de perder. Todos queremos ser bem-sucedidos em todas as áreas. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz por nós, sabemos que temos acesso a Deus e temos a vida eterna. Essa fé muda a nossa forma de viver, porque sabemos que mesmo nos dias ruins, a nossa vitória já foi garantida por Jesus. Na Bíblia, Jesus se referiu ao diabo como príncipe deste mundo. Em João, capítulo 12, verso 31, diz: Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Em João 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Assim, sabemos que este mundo está corrompido pelo pecado e Satanás tem muita influência nesta terra, principalmente nas pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus. Por esse motivo, nós estamos em constante batalha, pois o sistema mundano e Satanás farão tudo ao seu alcance para nos desmotivar e afastar de Deus. Em Efésios 6:13, vai dizer: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Neste mundo, mesmo com dificuldades, mesmo com as lutas do dia a dia, não se desespere, mas creia em Jesus, pois Ele conquistou a maior vitória por você na cruz. Quero deixar uma aplicação prática. Sempre que você estiver enfrentando ou sofrendo
o peso da derrota. Leia Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 29, assim diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se concentre nos seus problemas ou nas emoções negativas, mas pense em tudo que Jesus já conquistou por você. A fé gera estabilidade. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Seja perseverante. A perseverança é uma característica impressionante do ser humano. É imprescindível para qualquer cristão. Aquele que persevera é constante, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Por vezes vamos enfrentar situações que podem nos tirar o equilíbrio. A Bíblia não engana ninguém. Todos vamos passar por momentos de sofrimento, mas a palavra de Deus nos deixa uma dica maravilhosa. Quem tem fé permanece firme, mesmo quando o diabo tenta nos prejudicar. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, ele vai dizer: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Um dos grandes perigos que o cristão enfrenta neste mundo é acreditar que ele consegue viver pela sua própria força. Nós podemos fazer várias coisas pela nossa força, mas desta forma vamos ficar cansados, frustrados e eventualmente derrotados. Devemos viver pela fé, confiando que a nossa força vem de Deus e é Ele a rocha que garante a nossa estabilidade. Salmos capítulo 18, verso 2 vai dizer: O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olhamos para a vida dos profetas, olhamos para a vida de Daniel, olhamos para a vida de Davi, para a vida de Paulo, para a vida de Timóteo, e aprendemos com os seus exemplos que eles nunca desistiram, mesmo em momentos difíceis de suas vidas. A fé também é a ação. Em Tiago, capítulo 2, verso 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Falar de fé é fácil. Cumprir o que nós falamos é bem mais difícil. Dizer que temos fé não custa nada.
pois são apenas palavras. Mostrar que temos fé através das nossas atitudes é bem mais difícil, mas é possível. Quando nós dizemos que temos fé, mas as nossas ações não mostram isso, falamos apenas de boca para fora e estamos nos enganando. Deus sonda e conhece os corações e por isso sabe quem tem fé ou não. Da mesma forma, as pessoas que nos escutam dizer que temos fé, mas olham para as nossas vidas e não veem obras que mostram isso, vão nos considerar impostores e esse mau testemunho pode afastá-los de Deus. Em Mateus capítulo 7, verso 17, Jesus disse que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos maus. Isso quer dizer que se você tem fé, você naturalmente fará boas obras. As boas obras que Deus preparou para nós. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quero deixar uma aplicação prática. Crie uma lista de coisas práticas que você pode fazer e que vão demonstrar a sua fé e glorificar a Deus. Estabeleça prazos semanais ou mensais para garantir que você cumprirá esses objetivos. Por exemplo, você pode fazer uma ajuda na igreja, um voluntariado para ajudar pessoas necessitadas, ou se envolver no ministério da sua igreja, fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora que você conhece um pouco mais sobre a fé, lembre uma das coisas mais importantes que a Bíblia fala sobre este assunto é: sem fé não é possível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você quer deixar Deus alegre, mostre ao mundo a sua fé através das suas ações. Talvez você esteja com algum desânimo. Talvez você se sinta que não tem muita fé. Neste caso, ore a Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele pode aumentar, sim, a tua fé. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com algum amigo ou com algum parente que precisa renovar a sua fé.